Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Tem uma do Eberlin também. Ah, ele mandou mensagem? Eberlin mandou. Pro Pirula. Marcos, um abraço então pra você. Ah, Você pro já Rodrigo? assistindo? Marcos. Tá. É pra mim? Mandou uma pro Rodrigo. Eu espero que seja coisa que eu respondível, né? Ele falou assim: Rodrigo, você crê em Deus, em Cristo como Filho de Deus e na sua ressurreição e na Bíblia como palavra infalível de Deus? Você pode detalhar pro Pirula e todos os milhões de inteligência limitada as razões dessa sua fé? Nossa, isso é uma milhões. Mas é. Então tá Não, bom. isso é uma boa. Não é milhões assistindo agora, né? Não, mas ele sabe que o vídeo vai, com Vai dar, certeza né? Mas vai aí, ter. mas aí ele vai querer que você fale sobre a sua, tua experiência sua pessoal? conversão? Não, eu entendi ou que é como ele mais a quer minha- A questão, O que eu posso dizer é o seguinte, quer, Marcos, então, obrigado. Não, porque você pode falar assim, tipo... As evidências que a Bíblia é a evidência palavra de da Deus, Bíblia, eu entendi que é a questão isso. né? do entendimento dele. Então vamos lá, eu vou dar Como crente, algumas então- evidências rápidas aqui também, porque igual você falou, eu precisaria, né? Daria pra fazer um Bem, programa é. só sobre isso. Primeira questão da Bíblia. Os pontos negativos dela são que enaltecem que ela é um livro de origem divina. Por que eu digo isso? Porque se você for olhar a Bíblia do ponto de vista literário, foi um livro que nasceu para ser abortado. Mais de 60 autores, num período de 1.500 anos, sem reunião de pauta, sem editor final, sem uma preocupação em corrigir as pequenas discrepâncias lá. Um evangelista falando que Jesus curou 2 cegos, o outro fala que eu não sou. Ninguém preocupou em corrigir isso. Um livro que, se você pegar todas as características de um best-seller ou de uma opus magnum, a Bíblia está na contramão de tudo isso. De tudo isso. Tudo. Ela não tem elegância para descrever cenas trágicas. Ela não tem o vocabulário mais rebuscado. A poesia bíblica é bonita, mas ela é muito inferior à poesia de Aristóteles, de Virgílio e outros mais que eu podia citar. É um livro que nasceu para ser abortado. Mas é curioso que quando eu vejo a trajetória desse livro na história, foi o livro mais amado e mais odiado de toda a história. Por que mais odiado? Darwin teve as peripécias dele, mas você não tem nenhuma histórica... Mas eu não colocaria o Darwin como Eu também odiador acho que de não, Bíblia. Não. Não é esse o ponto. Você não entendeu bem. Eu quero comparar o livro mais odiado de toda a história. E o exemplo que eu ia dar é o seguinte. O Darwin teve as peripécias dele na publicação da Origem das Espécies. O exemplo é nesse sentido. Ah, tá, entendi. Mas você não tem na história um governo proibindo a origem das espécies de ser lido e o povo morrendo para manter aquele livro escondido e sofrendo martírio por ele. Você tem um cara aqui se opondo, outro ali, a igreja se levantando contra. Teve os Estados Unidos, uma época foi proibido ensinar a evolução. Sim, mas não era nada que proibido. você tenha uma história assim, de evolucionistas Ninguém se matou por isso. se matando ou sendo mortos por isso. Eu dei o exemplo do Darwin, mas eu poderia dar exemplo de De qualquer outro clássico da humanidade. Tem dor pra tudo. Tem dor pra tudo. Alguém, Mas não vamos pegar as exceções, vamos pegar como Sim, regra. O próprio outros livros que eu podia falar, Eneida de Virgílio, a Ilíada de Homero, os grandes clássicos, a Ética Nicômaco de Aristóteles, nenhum livro foi tão proibido, execrado, queimado, destruído, quanto o livro chamado A Bíblia Sagrada. Então, eu olho do ponto de vista histórico, esse é o livro que incomodou muita gente. Muita gente. Por outro lado, nenhum livro foi tão amado como a Bíblia Sagrada. Falando em comparação textual, o livro mais bem documentado do passado, antes da invenção da imprensa de Gutenberg, foi a Ilíada de Homero, da qual eu tenho uns 1.600 cópias manuscritas. A Ética Nicômaco tem 8 cópias. As Guerras Gaulesas de Júlio César, 4 cópias. Se você pega todos os livros, assim, a Eneida de Virgílio, 5 cópias, 3 cópias, 4 cópias, 2 cópias, fora a Ilíada de Homero, todos assim, uma cópia aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Você pega só o Novo Testamento. São mais de 5.800 cópias manuscritas em grego.
Da época, ainda pré-Gutenberg. Né? Pré-Gutenberg. Então, vamos analisar. Dos mesmos evangelhos. Não só dos evangelhos. Não está contando os apócrifos, nada. Não, só dos evangelhos. Tá. De Mateus ao Apocalipse. Não o Antigo Testamento. Mais de 5.800. Isso ganha disparado de todos. Então, vamos analisar friamente. Um livro com tantos defeitos não era um livro para incomodar tanta gente. Com a história tão pueril de um Adão e Eva comendo maçã, não era maçã, mas digo assim, né? Um livro até com coisas infantis, incomodar tanta gente. Tinha alguma coisa nesse livro que era tão forte que mesmo com histórias tão infantis, tentaram destruí-lo. E ao mesmo tempo, tentaram preservá-lo. Como eu fiz a paródia, ninguém morre pela interpretação de Hamlet, a não sei que seja um doido, mas eu tenho muitos doidos que morreram pela Bíblia para ela estar aqui até hoje. Então tem alguma coisa nesse livro que extrapola. Pega qualquer grande clássico da humanidade e joga numa penitenciária de segurança máxima e deixa os presos lerem. José Saramago, qualquer outro que eu podia citar aqui. Quantos presos vão deixar literalmente a criminalidade, Dom Quixote de La Mancha, porque leram aquele... Com um pouco de boa vontade, acreditando que a educação enobrece, talvez você vai ter 1 ou 2 presos e tudo. Põe uma Bíblia lá dentro, não seja de pastor não, nem de padre. Põe só uma Bíblia. Você volta um ano, tem a ala dos crentes. Com todo mundo assim, chocando. E interessante, não é correto dizer que a Bíblia ganhou a proeminência porque a Igreja Católica dominou a Europa, porque a Igreja Católica não queria que ninguém lesse a Bíblia. A Bíblia foi proibida. Tem concílios da Igreja proibindo os cristãos de terem a Bíblia, possuírem. Então esse livro é um livro realmente que tem alguma coisa assim extraordinária. Vamos falar de evidência matemática. As profecias que a Bíblia conta não são contos, não são buscas de Roberto Carlos, que qualquer uma serve quando você está na fossa. Ah, tá. Entendi. Sabe? Não é mãe de Ná, falando, esse ano vai morrer alguém muito famoso. Eu vou dar um exemplo. Um exemplozinho tosco, besta. Em 587 a.C., e eu tenho comprovação que isso não é uma post-eventum, ex-eventum, isso foi escrito antes. O profeta Ezequiel falou da cidade de Tiro, que seria jogada no meio do mar, as pedras dela, que ela viraria um enxugador de redes, que ela seria destruída, que ela viraria um enxugador de redes, ela seria destruída 2 vezes. Por um exército e por uma multidão de etnias diferentes. Qual a chance matemática disso acontecer por casualidade? Essa conta já foi feita. É um número muito exagerado, absurdo. É como se você forrasse todo o Texas com moedas de um dime, numa altura de 1 metro e pouco, e colocasse um X numa das moedas. Mas espera lá, deixa eu ver se eu entendi. A cidade de Tiro é... A cidade de Tiro, atual Líbano, antiga Fenícia. Ah, tá. Okay. Essa cidade entrou no enrosco, que eu falei muito rápido, com Israel a favor de Nabucodonosor. Deus pegou o profeta Ezequiel e falou o seguinte: profetiza contra Tiro o que vai acontecer com ela, pelo que ela fez. Tiro será destruída por Nabucodonosor. Primeiro ponto. Suas pedras serão lançadas no meio do mar. Ela será submersa pelas águas. Uma multidão de povos virá novamente contra ela. E as suas pedras virarão enxugadouro de redes. Então tem vários elementos aí que, para coincidir na lei das probabilidades combinadas, você sabe, vai ficando mais difícil, né? Hoje eu tive a oportunidade de mergulhar em Tiro, lá no Líbano. Eu vi as ruínas de Tiro debaixo do mar, como a Bíblia falou. Tiro foi destruída por Nabucodonosor e depois por Alexandre o Grande, que tinha um exército de várias pessoas, várias etnias. E depois que eu mergulhei e vi Tiro debaixo do mar, como pedra lisa, como a Bíblia falou em todos os detalhes, eu levantei todo feliz, porque a arqueologia marinha é a coisa mais linda que tem. Eu vi também, como eu falo, igual você, sabe? Aquelas ruínas, você sabe, passando em ruas antigas, aqueles... Aí eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar no restaurante, eu olhei a tora, aí que eu me dei conta que era um porto marítimo. Um porto ali. Como é que fala para vários navios assim? Uma marina. Uma marina. Aí eu conheci de cara um monte de coluna fenícia antiga. E o que estava enxugando em cima delas? Rede de pescadores. Eu vi isso. Aí o cético sou eu. Tá tudo ali, montadinho. Para acreditar que isso foi uma coincidência, é um negócio meio complicado. Tudo bem, você pode falar uma chance em 1 milhão, é uma chance em 1 milhão. Mas da mesma maneira que você falou assim,
vou pegar suas palavras, se você me permite. A chance desse povo todo estar errado em relação ao que eles estão vendo é bem menor do que a chance deles estarem certos. A chance de tantas profecias como esta que eu mencionei serem coincidência é uma coisa muito absurda. Ela é tão forte, a parte profética da Bíblia, que muitos tentaram falar que era vaticínio ex eventum, não, que aquilo foi escrito depois. E hoje tem comprovação que não. O livro de Daniel, a cópia que foi encontrada em Qumran lá, mostra que o livro de Daniel não pode ter sido feito na época dos gregos, como muitos colocaram. Estudos mais recentes mostram que o aramaico de Daniel e as palavras persas de Daniel são do 6º século a.C. e não do 2º século. E o curioso é que Daniel fala dos reinos que iam dominar a terra. Daniel fala até do surgimento da Europa. Fala que a Europa seria destruída no capítulo 2 de Daniel, seria construída, e ele fala que essa Europa haveria uniões de casamentos, mas que ela nunca mais se uniria. E você sabe que a Europa teve uma... Ou seja, eu ficaria mais umas 2 horas aqui dando evidências históricas, proféticas. Evidências históricas. Ainda que haja uma discussão ali, como eu falei, da datação de Jericó. Mas uma coisa é fato. Mesmo quem nega a Bíblia, mesmo quem coloca como Kathleen Kenyon que Jericó não existiu no período bíblico, admite o que eu vou falar aqui. Então isso aqui não é a posição do Rodrigo, até do cara que discorda da Bíblia. O jeito que Jericó está destruída é exatamente como a Bíblia apresenta. E com uma coisa que, assim, que todo mundo sabe explicar. As muralhas de Jericó caíram de dentro para fora. Quem que ia empurrar as muralhas de dentro para fora? Não tem abalo sísmico, já descartaram essa hipótese. Não puxaram? Não, mas puxaram, quem vai puxar aqui até fora. Quem tá dentro não vai puxar pra dentro a muralha. Eu tô atacando você tá dentro da cidade. Tá, não, mas cara, caíram de dentro pra fora. Não, de fora pra dentro. Não. Eu tô atacando. Eu sou o exército externo. Você tá dentro. Ok, se eu a tô muralha te daqui. atacando, a muralha tem que cair pra onde? Pra cá. Ela caiu pra cá. Então, e você não pode ter puxado a muralha? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso porque do jeito que ela... Primeiro que eles não haviam essa técnica na época de puxar. Isso aí nem na época... Só na época romana no final que vai ter. Não era a tática da época. Segundo, a parede, como ela caiu, você vê que ela dançou assim e caiu. Não foi um negócio que você puxou e ela caiu já empilhada. Entendi. Você tá entendendo? Não é abalo sísmico. E só de um lado da cidade. É muita coisa, Pirula, que vai tendo assim da arqueologia comprovando e tudo. Jesus, por exemplo, a existência histórica de Jesus, que hoje até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro desse tamanho falando que Jesus existiu, contrariando todos os acadêmicos, que o pessoal também detonou com ele por causa disso. Além de tudo isso, eu vou colocar mais um último ponto aqui para não ser muito prolixo. Quando eu falei da transformação que a Bíblia apresenta, você está entendendo? É uma transformação muito, muito forte. E talvez o maior argumento que eu posso dar é esse aqui, Pirula. É quando você vê. E, de novo, eu vou bancar o ateu. Eu fui nesse encontro agora lá com o Paulo Vieira. Você vê pessoas entregando a vida a Cristo. O cara largando as drogas assim imediatamente. Você vê a pessoa vencendo a depressão. Eu sou um caso vivo disso. Você está entendendo? Pessoas que tiveram uma coisa de Deus muito forte, vai lá e fala em meu nome, a pessoa fala e o outro está lá, e muita coincidência, tem muitas testemunhas, tem muitos depoimentos. E o plano da redenção é a coisa mais linda que tem.